Oi, meus achistas. Criei um termo, Marcão, gostou? Eu gostei. Oi, achistas, tudo bem? Geralmente eu não começo esse vídeo, geralmente o que tem nesse vídeo aqui é uma parte muito boa pra você ficar até o final. A parte boa sou eu falando pra vocês, fica até o final, que esse vídeo ele fala de coisas assim, cara, que mudaram realmente a minha vida. Dá uma assistida, vocês vão gostar pra caramba. Eu acredito que é um tema que eu nunca imaginei ouvir, né? Que o seu corpo, né? Como ele é construído, né? Tem relação com o seu comportamento. E aí você vai pirando e tal, e aí no final do vídeo, cara, o meu querido Elton Euler, ele me desafiou a fazer uma análise dele, e foi muito legal. E aí, bom, vocês vão ver minhas declarações aí no final do vídeo, vocês vão entender que eu tô com uma ideia legal aqui pro achismo. Depois eu quero ver o que vocês acham dela, tá bom? Vai até o fim. Assiste aí, Elton Euler, no meu querido Corpo Explica Achismos. Roda a vinheta, Marcão. Esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque eu estou aqui com um especialista em linguagem corporal. Mas calma, não é metaforando, não é Ricardo Ventura. É o seguinte, é um cara que vai falar, é o Elton que está aqui na minha frente, e ele vai tentar, vou falar os assuntos aqui para você já saber, basicamente, por que você tem o seu corpo, o que ele quer dizer. A bunda grande significa o quê? É mais ou menos isso, né, Elton? Mais ou menos isso. Coisa tipo assim, o cara que tem um ombro mais arqueado, você está falando, por que o marido... Por que a cabeça é mais quadrada? Por que a olheira é profunda? O que isso significa no dia a dia? Por que no dia a dia tem gente que é mais calado, tem gente que é mais explosivo, tem gente que fala demais e não diz nada? Através do corpo. Explica tudo isso. O corpo explica. Então, se você está interessado em um tema específico, vou te contar um segredinho. Aqui embaixo, tá vendo onde está passando o vídeo? Você põe para frente e para trás. Ali você vai ver a timeline, ou seja, ali já estão os assuntos editadinhos para você. Ah, não quero ver essa parte, quero ver essa parte. Eu recomendo você ficar o vídeo inteiro, porque é legal. Mas eu quero pular aqui, quero pular aqui. Então você faz desse jeito. Lembrando, estamos ao vivo toda segunda-feira e quinta-feira, 11 horas da manhã. Estou comentando com vocês aí do O chat. que você vai falar agora no chat? Eu vou falar agora a palavra goiaba. Goiaba. Acabei de escrever a palavra goiaba, pra você ver que eu estou ao vivo nesse exato momento. Se você está vendo esse vídeo depois, você perdeu essa grande interação, show, né? Interação maravilhosa com o meu grande público. Perdeu a goiaba. Perdeu a goiaba, exatamente. E para finalizar, eu queria muito agradecer o meu patrocinador. Muito obrigado, Insider. Obrigado. Sem vocês, eu não seria nada. Ah, eu odeio quando tem propaganda. Então paga. Assiste e dá dinheiro pra gente. Como você não vai fazer isso? Muito obrigado, Insider. E eu vou te dar um presente da Insider, que é o seguinte. Tá aqui, ó. Todo o meu convidado ganha um presente da Insider. A Insider eu vou te explicar, é roupa com tecnologia. Eu uso, pô. Você usa? Camiseta e meia. Pô, então você sabe que é bom. É boa. A meia é anti-constrangimento, né, Ah, dá uma olhada, dá uma olhada. Ela não deixa odor, não... Confortável, Ela é antiderrapante, é confortável. eu tenho uma delas, assim, eu ponho, cara, vai. E o anticonstrangimento é pra, tipo, tu não tirar o tênis e ficar aquela cheirinho fedoreira. Queijo, né? É o O cheirinho, famoso é. chulé. Ele tudo da Insider, eles têm um negócio de tecnologia. Então a camisa não amassa, a cueca não esfrega as paradas. Então esse daqui também é com tecnologia. Dei um presente aqui pro Elton. Obrigado. Aqui na descrição do vídeo tem um cupom Maurício12. Você compra produtos meia, ó, Natal, já compra agora, porque depois não vai ter o meu desconto, tá certo? E meia que não desbeiça é uma beleza, né? Eu que entendo muito de análise de corpo, Sim. quando eu vejo alguém com uma meia desbeiçada, eu já entendo muita coisa sobre essa pessoa. Mas aí é análise de roupa. Essa pessoa Análise sou de eu. meia aí. É análise de meia. Aí você tá sendo um Ronaldo Esper, alfinetando pessoas tá por aí. ali, né? Tá quase, né? Eu tô chegando ali, Tá ali. tá na roupa. Elton, vamos falar de corpo. Eu tô Vamos muito lá. preocupado em estar conversando com você e mexendo a mão aqui, você já tá pensando, depressivo. Aí eu ponho a mão aqui e você fala, babaca. Você faz isso no seu dia a dia? Esse é seu trabalho? O que você poderia dizer melhor sobre esse assunto? Na verdade, a análise que a gente faz ela é do formato do corpo. Então, se você se mexeu ou não pra gente, tanto faz. Muitas vezes os gestos, eles vão confirmar aquele padrão de comportamento, aquele padrão de funcionamento no momento. Entendi, o pessoal tipo metaforando essa galera, analisa se o cara faz muito assim, ele tá... Exato, né, eu então acho, eles né? vão analisar o que a pessoa está pensando, sentindo, fazendo mentindo. naquele exato momento. Então você me fez uma pergunta e de repente o sujeito
ele reagiu daquela forma. Então, aquela análise é a análise, vamos chamar de uma análise pontual e momentânea. A análise que nós fazemos é a análise do padrão de funcionamento da pessoa, ou seja, esse é o padrão básico de funcionamento dessa pessoa. Você Então, consegue analisar pela foto pela o que foto. uma pessoa tem de problema. Então, por exemplo, se eu precisar pedir um favor para vocês aqui, eu pediria para ele. Se for O gordo, né? Se quê? for pedir, tem explicação. Se for pedir para você, vai ter que ser de um jeito diferente. Se for pedir para ele, vai ter que ser de um jeito diferente, por conta do padrão de funcionamento de cada um. Então, a gente entra realmente para resolver problemas e conflitos que as pessoas têm, ou com elas ou com as outras, justamente por causa desse desencaixe, Tá. certo? Explica por que você pediria pro Betinho. É que ninguém tá vendo o corpo do Betinho. Põe a foto do Betinho pra vocês verem por que ele vai pedir favor pro Betinho. Pronto. Você fez a brincadeira do gordo, mas falando dos 5 traços, os que ele tem mais é o traço de caráter oral. Então, ele é um sujeito que tende a se importar mais com as pessoas. Então, se eu pedir um favor para ele, ele vai tentar entender por que eu preciso daquele favor, certo? Na sua análise, é tipo assim, é por que eu te faria isso? A dele é porque eu estou precisando disso. Ou seja, é muito diferente. De cara, ele já começa a se importar Quem é o comigo. menos confiável daqui? Vai. O menos confiável, pô, aí você me ferra. O, Não, vai, o tamo mais aqui, ó. confiável é ele. O menos, Fala que sou eu pra não se ferrar. a briga é boa aqui. Eu e GG. Ele é mais difícil de se entregar em qualquer tipo de relação. Então, ele demora muito mais para confiar. Então, ele fica mais armado. E um sujeito mais armado, é óbvio, é mais difícil confiar nele. Então, você tende a achar que as pessoas, elas querem te fuder. E não é só por histórico ou coisa do tipo. Ele tem uma preocupação muito menor com isso. Por quê? Ele tem um segundo traço alto também, que é o traço do desfraude. Todos têm um momento. O oral é o do momento da amamentação, lá da mielinização do sistema nervoso. E o outro que ele tem alto é o traço de caráter masoquista, que não tem nada a ver com o distúrbio ou patologia, que é o traço que se forma no momento do desfraude. Então, também é um traço muito sentimental, só que é uma pessoa forte. Não é uma pessoa veloz, ágil, mas é uma pessoa forte e consistente. Então, quando eu peço para ele, ele vai se importar comigo. E se for difícil, ele é forte. Quando eu peço para você, você vai saber o que é que eu ganho com isso. E se for difícil, você vai falar, procura outro. Quanto mais difícil Como é que for... você vê isso? Como é que ele você está na observa? minha frente. Não, mas que tipo de coisa? É um ombro? É um Tá. peito? O que Cada que- traço, ele tem um padrão específico. Então, formas geométricas. Primeiro traço que se forma na gestação é o esquizoide. Ele tem um formato longilíneo. O que é o esquizoide? Pensa assim que a gente é bem burro. Bem gente é burro. bem Então, burro. beleza. Pensa São 5 traços que se formam durante o momento de mielinização do sistema nervoso. O sistema nervoso está se esparramando pelo corpo, certo? Quando você olha esses fios elétricos aqui, você sabe que você jogou um fio para plugar uma ponta na outra, passar energia e controlar alguma coisa, Claro. certo? O sistema nervoso é a mesma forma. Só que diferente desse fio, esse fio quando você jogou e esparramou ele aqui, ele estava pronto. A parte interna e a parte externa, o cobre e a borracha, Tá. o plástico. O sistema nervoso ele se desenvolve de forma diferente. É como se primeiro eu passasse todo o cobre e depois viesse encapando, que é a parte da mielinização. Então, de acordo com a vivência em cada uma dessas 5 fases, o sistema nervoso ele vai moldar o corpo como um recurso para proteger a mente da dor, da dificuldade que ela viveu naquele momento. Isso já começa no útero. E ali o primeiro traço que está se formando é o traço que tem esse nome feio chamado esquizoide. Que loucura. Então, por exemplo, Cara. a gestação da mãe dele foi mais difícil para ela do que a gestação da sua mãe. Então, logo, isso vai fazer com que ele seja um cara muito mais racional e lógico do que você. Então eu sou um cara mais emocional. Você é um cara mais de atitude, você se baseia na emoção. Ele já é um cara que, enquanto não fizer sentido lógico para ele, ele não se sente confortável. Concorda, Marcão? Pra caralho, pra É por causa caralho. do boné, que tá escrito assim, eu sou racional. Não. Tá Racionais MC. Racionais MC. Preciso de um sentido lógico. Preciso de sentido De lógico. onde ele tirou isso? Da música que o maluco ouve. Então, quando a gente olha para o formato do corpo, a gente vai entender qual formato básico tem nessa mistura. Porque todos nós passamos pelas 5 etapas. Gestação, amamentação, primeiros passos, desfraude e surgimento da sexualidade. Na medida em que o sistema nervoso vai se
mielinizando, se encapando, se desenvolvendo. Por que que se desenvolve diferente em pessoas diferentes? Porque elas vivem situações diferentes. E aí é uma mistura do material genético com a vivência nessas fases. Então, por exemplo, a cor do seu olho, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo foi definido exclusivamente por fator genético. Mas a densidade da sua pele, o formato do seu rosto teve a contribuição da mielinização. Então, o que a gente vai olhar é se o sujeito tem mais a predominância do formato quadrado, arredondado, triangular, esticado, Mas, por exemplo, ampulheta. eu vejo muita gente assim, eu sou muito parecido com meu pai. Uhum, Eu vejo o corpo do meu pai, eu falo, puta, tô fudido, eu vou ficar assim. certo. E tem uma coisa meio, quando eu vejo meu pai jovem, a foto dele lembrava um pouco a minha foto. Só que eu e meu pai, a gente não tem nada a ver, eu e ele. Só que você pode analisar o corpo do meu pai, tô falando meus achismos aqui, bem ignorantes. Uhum. Você vai olhar o corpo do meu pai, você vai falar, porra, é o mesmo corpo padrão do Maurício, mas eles não têm nada a ver. Como que funciona isso? Vamos lá. Quando a gente faz uma análise, ela vai mostrar qual é o padrão de funcionamento e comportamento do indivíduo em situação natural. Ok. É comum você ver uma pessoa que tem uma configuração de um jeito e um comportamento diferente. Quer dizer que a análise está errada? Não, não quer dizer que a análise está errada. Quer dizer que a pessoa está se esforçando constantemente para ser diferente. E isso traz um custo emocional e um desgaste absurdo. Ou seja, essa pessoa ela não vai ter sucesso e ela não vai ser feliz. Por quê? Ela está se forçando A sair do que ela é. a sair do que ela é. Então, por exemplo, ele é um sujeito que ele não consegue ficar em um ambiente com tanto contato quanto ele. Ele já é um sujeito que, se você isolar, a performance dele cai, porque ele não gosta de ficar sozinho. Se for para ficar sozinho, ele vai performar bem nesse ambiente e ele vai performar a quem? Mesmo os dois tendo a mesma capacidade e a mesma habilidade para fazer as coisas. Naquele momento, ele vai performar mal. Então, quando você olha para você e para o seu pai, você fala, poxa, a gente é parecido, mas no comportamento, a gente não é tão parecido. Então, estou partindo do pressuposto que vocês realmente são parecidos, Sim, ok? sim. Talvez não Talvez- seja tanto, Talvez ao meu olhar somos ao seu. talvez o a hora que ombro eu desse não tem a hora nada que a talvez ver. eu veja e falo, putz, seu pai vai ser muito, posso até analisar depois e fazer a Sim, diferença aqui para você ver. Então, vamos partir do pressuposto que realmente são duas pessoas muito diferentes. Quando eu olho para você, eu posso dizer, você está no que a gente chama de recursos dos seus traços, ou seja, padrão de funcionamento positivo. O lado bom de ser esquizoide, de ser oral, psicopata, masoquista ou rígido, porque tem o lado ruim. O lado ruim foi justamente aquilo que você ressentiu, que é aquela dor, cada traço tem uma dor básica, a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Então a gente carrega essas dores. O nosso sistema nervoso trouxe para a nossa mente, padrão de funcionamento, e para o nosso corpo, um recurso para evitar essa dor, certo? E muitas vezes a gente usa ou não. Dá para dizer que você está nos recursos dos seus traços, porque você não vai se importar com algumas coisas que, de repente, uma pessoa que tem o mesmo traço que você tem se importaria. Então, ela, por exemplo, de repente é para falar e ela se cala. Ou, de repente, é para agir e ela trava. Então, aí quando a gente pega duas pessoas, vamos supor que você e seu pai sejam parecidos, mas você pega e fala, poxa, a gente tem comportamentos diferentes. Aí tem o X da questão. Vocês vivem em ambientes diferentes. A pressão social que você viveu, familiar, o estímulo, a repressão que você viveu foi diferente da que o seu pai viveu. E aí tem a ver com comportamental e cultural. Tem a ver com, porque, por exemplo, pega uma criança que ela é muito oral, ela vai ser muito falante, muito carinhosa, chorona, inconstante e, muitas vezes, aparentemente meio lerdinha, certo? Quando você diz oral, é uma pessoa muito chupeta. Porque na fase da amamentação, ela se sentiu muito abandonada e era a fase que a mielinização estava trazendo muitas sensações para essa região do corpo, certo? E ela se sentiu abandonada. As necessidades que ela tinha ali, que só a mãe poderia atender, elas não foram devidamente atendidas. Desculpa te interromper, que tá vindo ideia aqui. Vai juntando. Então, pessoas carentes hoje, pessoas assim que necessitam muito
uma afirmação, tal. Uma atenção e um Uma contato. atenção tem a ver com aquela coisa lá da amamentação. Lá da Olha que amamentação. louco. E isso faz com que essa pessoa tenha um padrão de comportamento hoje, uma necessidade altíssima de atenção, e muitas vezes, quando essa atenção não é atendida na forma e na necessidade que ela entende, pelo medo de ser abandonado, ela começa a fazer várias coisas, e uma delas é engordar. Porque quanto maior eu for, maior a chance de você me ver, menor a chance de você me abandonar. Tá explicado, Betinho. Mas, inclusive, a gente está lançando um livro no próximo mês, As 3 Funções do Excesso de Peso, que fala justamente por que as pessoas não conseguem emagrecer mesmo usando métodos que funcionaram e que funcionam. Porque tem a ver com Tem a ver com gatilhos. Tem a ver não só com o gatilho, com o padrão de funcionamento e como esse padrão está sendo afetado no ambiente hoje. Aí tem a ver com a relação com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, com a relação nesse momento. Uma pessoa que tem um traço de caráter oral, por exemplo, ela vai performar muito bem em situações onde ela esteja o tempo todo falando, se conectando com pessoas. Então, é gente que vai muito bem na comunicação, é gente que vai muito bem na venda, é gente que vai muito bem em tudo aquilo que envolve o contato com outras Mas pessoas. tem uma carência ali, que é o ônus disso daí. Ela brilha bem ali porque tem um monte de gente. Tira as pessoas, bate o desespero. Aí essa carência aparece. Entendi, maravilhoso. Então você consegue analisar, é insuportável conviver com você. Você deve analisar as pessoas assim, fulano ali e tal. Não à toa ele tem 5 filhos. Não, até queria saber. Ele conseguiu se resolver. Tô falando, Zé. Eu acho que você vai gostar de mim agora. Porque ele fala, os gordos, pô, falar mal dos gordinhos, quero saber esses caras aí que cultua corpo e tal. O que diz sobre eles isso, essa insistência em ter o bíceps e tal e tal? Então vamos lá. O traço de caráter rígido, que é o último que se forma no momento em que a mielinização está trazendo para o corpo da criança a sexualidade. Eu vou dar um pouco de detalhe técnico, se ficar denso, você me avisa, porque se eu não falar nada também, a hora que eu falar rígido e esquizoide, o cara que está assistindo não entendeu nada. Tenta falar da forma como se você estivesse falando para uma criança de 5 anos, que é mais ou menos a gente, né? Para um idiota seria o melhor exemplo. Exatamente. Pronto, a minha agora você entendeu. Fala para um idiota. Fala com os idiotas. Quando a criança tem mais ou menos 5 anos de idade, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, ela percebe que no mundo todo mundo tem um par e ela não. Tá. A mamãe tem o papai, o titio tem a titia, a Peppa Pig lá, a mamãe Pig tem o papai Pig, o vovô tem a vovó e ela não. Nesse momento, a menina se projeta no pai, é o meu par, e o menino se projeta na mãe. 5 anos. Por volta de 5 anos, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois também, vai ter essa variação ali. Ok. Freud chamava isso de triângulo de Édipo. Por quê? Existe uma relação que a criança projeta com a mãe vai ser o par, ou o papai vai ser o par. Só que a mãe já tem um par e o pai também. Então, dali a relação triangular. A menina se projeta no papai, só que o papai já tem a mamãe. Está aqui o triângulo. E nessa situação, ela é a ponta fraca do triângulo. Ela perde e ela se sente trocada ou traída. O papai falou que eu era a princesinha dele, mas ele foi dormir com a mamãe e me deixou aqui sozinho, certo? A gente vai chegar aí no corpo. Ok, então a dor do traço de caráter rígido, que fica registrada, mielinizada no sistema nervoso dessa criança, é a dor da traição. Quanto maior for a intensidade dessa dor, maior será o recurso, a presença do recurso, e mais evidente vai ser o formato, esse formato específico no corpo da pessoa, ok? Que é uma consequência disso daí. Que é uma consequência. Então vamos supor que nós estivéssemos misturando algumas tintas e essa tinta fosse o azul. Quando a criança sente muito dessa dor, ela tem muito desse formato. É como se eu colocasse muito do azul. Entendeu? Entendi. Então todo mundo em casa entendeu. Essa é a ideia. Essa é a jogada. Show de bola. Essa é a ideia. Você está aqui falando com o nosso público, né? A gente é filtro do nosso público. Na verdade, eu sou o maior imbecil daqui, mas vamos embora. Beleza. A gente vai entender tanto o corpo quanto tudo relacionado a esse tipo de gente, ok? Que tem esse traço de caráter. Para não se sentir trocado de novo, o sistema nervoso vai programar a mente para competir e vencer. E nesse momento o corpo está vivendo uma explosão hormonal, então o sistema nervoso vai aproveitar essa explosão para desenvolver um corpo mais atraente, mais forte, mais bonito, mais ágil.
ok? Para competir na vida. Para competir na vida e não correr o risco de perder. Então, essas pessoas, primeiro, elas têm uma resposta corporal muito rápida. Então, são pessoas que treinam e logo ganham habilidade com aquele esporte, com aquele movimento, com aquele gesto. E são pessoas que, como a mielinização está muito esparramada pelo corpo, é aquele sujeito que ele malha um pouquinho, trincou tudo. Ele faz uma dieta curta, perdeu os pesos. O corpo dele responde muito rápido. Você tá falando Certo? tipo de pessoa que é a pessoa que tava nesse triângulo. Estava nesse triângulo. Entendi. Todos nós temos os 5 traços. E a análise que a gente faz é mostrar quantos % de cada traço a pessoa tem. Quem tem esse corpo muito assim, tem esse traço muito alto. Eu tô fudido. Minha mãe era solteira, caralho. Minha mãe não tinha o meu pai, por isso que eu sou gordo. Então, mas aí tem um detalhe. Mas solteira não, meu pai tá Então, vivo, mas... mas aí tem um detalhe, tá? Muitas vezes a minha mãe é solteira, mas por mais que o menino se projete na mamãe, essa relação ela não vai acontecer da forma que ele está projetando. Entendi. Então tem alguma coisa ali. Tem muita mulher que pergunta, poxa, mas eu sou muito rígida e meu pai eu nem conheci. No fundo, o pai não estava ali, mas a história estava. Ah, o seu pai isso, o seu pai aquilo, o seu pai me trocou por uma rapariga e foi embora. Aí a dor dela é, peraí, meu pai não quis ficar nem com minha mãe nem comigo. Ela se sente mais trocada ainda. Quer dizer, a chance de você ter uma família estruturada, digamos assim, pai, mãe e filho, é mais chance de você acabar indo pra essa coisa do corpo, da coisa toda? Aí tem um Por conta detalhe, de uma tá? competição meio mental? Aí tem um detalhe, tá? Como a construção ela é cronológica, a lógica vai ser exatamente essa. O primeiro traço é o traço que se forma lá no ventre, na gestação. Então entenda o seguinte, por exemplo, eu tenho 43% desse traço. A gravidez da minha mãe foi complicadíssima, eu cheguei num momento, para você ter ideia. Quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela estava voltando da licença maternidade do segundo filho, ok? Com o pai que era porra louca e sabe Deus onde é que ele ia estar, certo? Então, preocupação era só o que ela sentia quando ela estava grávida, ok? Então, eu consumi da minha barrinha ali, da mistura dos gráficos, 43% já na gestação. Ou seja, sobraram 57% para os outros traços. Naturalmente, eu ia passar pelas outras etapas e ia sobrar menos para os traços finais. Então, quanto menos uma criança tem dos traços iniciais, maior a chance dela ter o traço de caráter rígido alto. Entendi. Então, quer Entendeu? dizer, qual o grande problema de um homem que trai a sua mulher enquanto ela está grávida? Aí tem uma série de fatores, porque muitas vezes a análise que a gente faz é para entender como a pessoa funciona, para entender, inclusive, como ela entendeu os problemas dela. Porque, por exemplo, vamos supor, aí a gente vai em aberrações malucas, fazendo recortes clínicos, tá? Um homem que trai a mulher no período de gestação. E a mulher descobre, obviamente. E a mulher descobre, obviamente. Aí, mano, vai ter de tudo, porque ela pode se sentir segura, aliviada. Aí a gente entra num rolê louco. O que faz muitas vezes o traço de caráter esquizoide se formar com intensidade no ventre, às vezes é a preocupação com o futuro. Será que eu vou dar conta de criar essa criança? Como é que vai ser? Será que vai nascer saudável? Descobri que o filho da vizinha nasceu com tal problema. Então, toda vez que ela se preocupa, ela não sabe, mas o estado emocional dela altera o estado fisiológico dela, que faz o corpo dela mandar menos sangue para o útero. E sem a criança saber de nada que está acontecendo, quando o útero recebe menos sangue, ao invés dele ficar grande, quente, confortável, ele fica pequeno, frio e duro. Lá dentro a criança só sabe o seguinte, eu me mexi e fui rejeitado. E aí entra no ciclo da formação desse traço. Então, cada fase tem uma formação. E o que pode acabar acarretando? Por exemplo, uma mulher que está preocupada com o futuro, uma pessoa muito ansiosa que está grávida, preocupada, meu marido perdeu o emprego, tô tensa, fiquei sabendo que pode ser que tenha ali uma doença. Uma doença. Uma pessoa desse tipo, assim. A criança, naturalmente, vai ter um traço de caráter esquizoide muito alto, o que vai fazer com que essa criança tenha um padrão de comportamento dentro desse traço. Ou seja, são pessoas altamente criativas, mas não são muito sentimentais. São pessoas que criam, mas não executam. Olha o tamanho do meu sócio. Uhum. É um elogio, isso é sério.
Por exemplo, eu funcionaria muito bem com você, mas não funcionaria muito bem com ele, porque eu sou fora da caixinha. Você me dá um problema, eu te dou 5 soluções, só que eu preciso de alguém para aterrissar e falar quanto tempo a gente vai gastar para executar isso, quanto de dinheiro vai custar, quais são os caminhos possíveis, impossíveis. Então, o esquizoide, muitas vezes, a pessoa que tem esse traço de caráter muito alto, muitas vezes é uma pessoa difícil de lidar. Gostou desse reconhecimento dele? Sim, sim. Por quê? Porque é uma pessoa que geralmente pensa diferente, pensa de trás para frente e ela é muito, muito, muito inconstante. Quer dizer que isso está errado? Não, nada errado nem certo. Pronto. Então, essa é a lógica. Só que, por exemplo, quando você tem uma criança que tem esse traço de caráter muito alto, é uma criança que ela não gosta de contato. Então, chega um tio em casa, por exemplo, ela está no videogame, e aí o tio chega, a mãe fala, cumprimenta seu tio. O que que ela fala? Oi, tio. Não é porque ela é viciada, é porque, tipo assim, o que que a mãe falou? Cumprimento. Cumprimenta seu tio. A minha Só maneira. que, no fundo, o que que a mãe estava dizendo? Cumprimente o seu tio, dê atenção para ele, agrade ele, não sei o quê. O esquizoide, ele é... Cumprimenta seu tio. Cumprimenta. Conversa com o seu tio. Ele não vai querer conversar com o tio. Por quê? Oi, tio. O tio não tem assuntos interessantes. Então, essas crianças, muitas vezes, elas são tidas nos ambientes como crianças antissociais. Era eu. Eu não Se queria falar. identifica. As crianças antissociais são crianças que vão questionar a professora, são crianças que você traz uma explicação para ela vai dizer por quê. É uma criança que ela não vai engolir simplesmente um por que não. Sim, sim. Então, é uma criança que ela vai ter uma exigência mental, intelectual e lógica das No coisas. caso, o seu sócio seria esse cara. Eu sou esse Você é cara. esse cara, O meu sócio, ele é o cara com traço de caráter masoquista e rígido mais alto. O psicopata dele é bem alto, ou seja, Psicopata deliberta uma frase é uma muito frase boa. muito... Eu já estou no ambiente, então já estou me sentindo em casa aqui. Sim, sim. Ou seja, ele complementa as minhas criações, as minhas ideias. Então, Ele te põe no chão. ele traz a força para a parada. A minha perna é fina, é literalmente isso. Pessoas de perna fina, elas executam pouco. Na hora de criar, elas falam, porra, pode crer isso, e vamos que vamos que vamos. Aí ele vira e fala, beleza, vamos. Ele fala, não, mas eu já dei a ideia. Ele fala, então, mas a sua ideia ela vai demorar 3 anos para ser desenvolvida. Aí a minha cabeça fala, peraí que eu vou ter outra. Que seja mais... É, porque... Entendi. Você é ele muito vai, parecido comigo, eu acho, alguma coisa. ele vai sempre, eu vou sempre fugir um pouco mais. Tá? Então, Entendi. aí a gente vem para os relacionamentos, por exemplo. Só voltando para o caso do corpo lá. Tá. O traço de caráter rígido, ele vai sempre estar se competindo. Desculpa, ele sempre vai estar se comparando. Então, por exemplo, por que que o sujeito malha? Ele está malhando, ele está feliz com o corpo dele. Aí passou um desgraçado, mais trincado, maior do que ele. Falei, caramba. Ele começou a malhar porque ele sempre vai ver o mundo em uma perspectiva triangular. Eu, as minhas opções e as opções do outro. Então, ele sempre vai criar um plano B em todas as relações. Aí a gente começa a aplicar essas percepções sobre o indivíduo para entender como ele lida com o relacionamento dele, como ele lida com a sociedade dele, como ele lida com tudo que está acontecendo em volta dele. Por quê? Ele é muito inseguro. Apesar de ser competitivo, ele é puta inseguro, que é tipo assim, caramba, ele fechou negócio comigo, mas eu soube que ele está negociando com fulano, que uma vez ele fechou negócio com Beltrano, e ele está sempre criando essa comparação. Entendi. Já o traço de caráter psicopata, por exemplo, ele tem uma necessidade muito grande, não de ser o melhor, mas de levar mais vantagem em todas as relações. Não quer dizer que ele vai prejudicar o outro. É porque é o seguinte, ele gosta de estar no centro das atenções. Por quê? No centro das atenções ele conecta o seu programa com a habilidade dele, com o negócio dele, com o dinheiro dele, faz todo mundo ficar feliz e sai ganhando. Quer dizer que ele prejudicou alguém? Não, mas na cabeça dele se eu parecer maior, se eu parecer mais bonito, se eu parecer mais rico, se eu parecer mais inteligente, eu levo vantagem nas minhas relações. Então, Mas a pessoa que criou esse termo tá muito... Cria lobista. Então, mas aí é o seguinte, mas aí a gente... Psicopata é sacanagem. Mas aí a gente entra num achismo legal, tá? Por quê? É um termo feio, o psicopata, e o masoquista também é um termo feio. Mas por que que é um termo feio? Por causa do distúrbio de personalidade psicopata, por causa do distúrbio do masoquismo, certo? Por causa daquilo que as pessoas sabem. Então nós poderíamos perfeitamente ter chamado o esquizoide de criativo. Sim. Ter chamado o oral de comunicador, mas nós não fizemos isso porque
esse conhecimento ele vem de um cara chamado Wilhelm Reich, que ele é contemporâneo a Freud. Fez grandes contribuições para a humanidade. Putz, vou pegar o conhecimento desse cara, vou dar vida para ele e desenvolver uma ferramenta, e nós desenvolvemos essa forma de medir, ela não existia, e vou mudar tudo que o cara fez. Tipo, sim, já tem os termos. Já tem os termos. Já tem Então, os estudos. então, por exemplo, quando a pessoa não sabe nada e ela ouve, você é psicopata, ela fala, mas eu não vou matar ninguém. Sim. Você é masoquista, não, mas eu nunca me amarrei. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Literalmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O psicopata ou masoquista, o que você está me falando, é o excesso de um distúrbio, né? Na verdade, é o seguinte, se nós formos mergulhar no transtorno de personalidade psicopata, por exemplo, ele tem uma tendência baixa. Porque ele tem uma tendência muito baixa desse traço. Então, no fundo, o transtorno de personalidade, a disfunção ou distúrbio, é quando o sujeito ele tem muito desse traço e vive na dor por muito tempo. Por que ele não se importa com ninguém? Porque lá na infância ele tinha esse traço de caráter muito alto, certo? Ele se sentiu manipulado e, na medida em que ele foi crescendo, ele continuou sendo manipulado. E qual é a manipulação que machuca o psicopata? É a manipulação em troca de amor. Por quê? Se eu digo para você, você me deve um favor porque uma vez eu te dei carona, para compensar isso, você vai no máximo me dar uma carona, me emprestar seu carro, pagar o Uber. Ou seja, tá fácil você se livrar dessa dívida. Agora, quando eu digo, você me deve isso, vamos supor que eu seja sua mãe, eu estou te dizendo, você me deve isso, porque eu te dei a vida e eu te amo. Como é que você se livra disso? Então, esse é o sujeito que ele vai para o extremo da dor do traço, evitar ser amado. Por quê? As pessoas que me amam, elas criam comigo uma dívida impagável. Nossa, que maravilhoso. Como é que eu pago uma fatura dessa de uma pessoa que não quer receber? Que só aparece para me cobrar pelo amor que ela me deu. Mas espera aí, mãe, eu não tinha a opção de não ficar te devendo, então. Ou seja, esse cara, ele realmente se vê sem opção na vida. Que é um erro, então, a mãe chegar e falar assim, cara, eu te coloquei na vida. A mãe é tipo um banco, eu te amo, eu faço tudo por você. A frase que acaba desmonta uma pessoa dessa e geralmente esse dano ele se reflete em outras áreas da vida. A pessoa ouve isso em casa e na sociedade comercial, no trabalho, ele se ferra. A frase é, poxa, eu achei que você me amasse. Ou, faça isso porque eu te amo. Ou, se você me ama, faça isso. Logo, amar é ruim. Porque amar cria uma dívida que eu nunca sei qual vai ser o preço dela. Claro. Pera aí, mãe. Então não vou amar mais. Eu vou me reclusar. Pronto, eu não vou amar mais. Aí é uma pessoa que... E geralmente, o traço de caráter, tanto rígido quanto psicopata, tem uma dificuldade altíssima de se entregar na relação. Por quê? O cara começou a sair com a mina. Tá massa, eles se entendem, eles se divertem, a cama é legal. Aí, de repente, ela vira pra ele e fala, eu te amo. Ele fala, fudeu. Por quê? Agora eu tô devendo algo. Quanto vai me custar esse amor? E eu não sei se eu quero te dar o meu amor. Sim. Porque não sei se eu quero ter uma dívida com você. Não sei se eu quero ter uma dívida com você, até porque a última pessoa que eu fiquei devendo, eu nem paguei ainda. Entendi. Então ele tende a se afastar. Por isso que a gente entendeu a dificuldade do homem dizer um eu te amo para uma mulher, provavelmente. Pra caralho. Especialmente o homem que tem esse traço muito alto. Que é tipo assim, você vira pro cara... Por que o homem tem mais dificuldade do que a mulher? Porque a mulher parece que... É um achismo que a mulher tem mais tendência a falar o eu te amo do que um homem. Quando a mulher fala o eu te amo, ela está em um lugar... Aí vai depender muito do traço, tá? Claro. Porque, por exemplo, traço de caráter oral. Cara, a balada foi legal, o carinho foi legal, o jantar foi legal, eu te amo saiu na hora. Papum. Se ela tá se sentindo bem... Sim. Por exemplo, você vai ter mais dificuldade de falar eu te amo do que ele. Uhum. Ele virou meu olho porque ele tá na minha frente aqui. Uhum. Ele vai falar com facilidade. E tem um detalhe, ele só vai demorar para falar eu te amo, porque ele só quer falar a hora que ele tiver certeza. Porque ele não quer falar eu te amo hoje e mudar de ideia amanhã. Sim. Ok? Já para a mulher, o eu te amo, ele passa a ser um pouco mais natural e quando ela coloca o eu te amo, geralmente ela está ganhando na relação. Certo? Mas mesmo assim, as mulheres que têm o traço de caráter rígido e psicopata muito alto, que são as mulheres bonitas e bem resolvidas, o eu te amo para elas é um perigo, que se eu te amo, se eu falo que eu te amo, eu tô te dando um espaço na minha vida que no fundo eu trabalhei pra caralho para não te amar. Para não te amar, para não dar esse espaço facilmente para as pessoas. Para não ser vulnerável. Para não ser vulnerável.
Caramba, que maluquice doida. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Porra, eu tô com 90. Cara, a pessoa que faz plástica no corpo, dá pra analisar? Dá, porque, exceto pessoas como Michael Jackson, as plásticas elas são muito pontuais. Então, a mulher deu uma apertada na cintura, ela colocou um peito, um bumbum, Mas uma alguma harmonização coisa. facial. Uma harmonização facial, ela vai mudar um pouco. E muitas vezes um analista Você viu a Luísa treinado... Sonza? Ah, mas espera aí. Um analista treinado, ele dá conta de olhar e falar, tá mexido. Tá mexido. E tem um detalhe. Qual é a fuga 100% segura? Deixa eu ver uma foto sua antes da harmonização. Então, isso interfere na análise, mas não afeta de forma Entendi. Porque a o cara danificar. até um cara que malha bastante, por mais que o peito dele seja mais forte, mas dá pra entender qual que é o traço do peito dele, né? Tipo, Por exemplo. se é mais pra cá, o mamilo tá pra cima, Sim. tá, né? O mamilo tá... Tipo, imagina ele analisando Cerveró. Deve ser difícil, Nossa, né? é difícil. Você vê, o olho é caído. É complicado. Mas é mais fácil, talvez. Mãe não gostava. É, pai agrediu. Pai agrediu, o olho Ou caiu. ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas tem um detalhe, por exemplo, quando você pega duas pessoas e passa o mesmo treino para elas, passa treino de perna, o sujeito que tiver traço de caráter esquizoide alto, traço de caráter psicopata alto, a perna não vai desenvolver. Mesmo ele treinando, mesmo ele se alimentando igualzinho o outro. Agora, o sujeito que tiver traço de caráter masoquista alto e o traço de rigidez alto, a perna vai desenvolver. Então, mas o fato do cara ser preto, ser branco, não interfere também? Porque não tem uma coisa de metabolismo? Etnia. Não, vai ter uma coisa que é o seguinte, isso vai interferir em algumas coisas que no fundo nós não vamos analisar. Por quê? Aí a gente está entrando em cor de pele, cor de olho, tipo de cabelo. Agora, é correto a gente afirmar que em determinadas regiões de um país ou determinadas regiões do mundo, pela cultura, pelo ambiente, pela forma como as crianças são concebidas e criadas, aí a gente consegue afirmar que vai ter uma predisposição maior para um traço de caráter ou outro. Tá. Vamos lá. Me analisa. Eu queria entender assim o que você vê de mim. Porque a coisa que eu mais achei interessante, você olhar e falar assim, pessoas com perna fina, elas são difíceis de executar. Isso daí ficou na minha cabeça. Isso daí é um bom, é uma coisa... Pô, chama atenção, pessoas de perna fina são difíceis de executar. E aí você me analisa aqui, eu sou o quê? Eu sou um cara com uma perna fina, uma perna grossa, eu sou baixo, eu sei... fina, né, brother? Óbvio que você é perna Irmão, fina. deixa o cara falar, irmãozinho. Ele vai repetir o que eu falei. Mas eu sou o quê? Tipo, eu sou um cara com braço Beleza, forte, braço legal. pequeno. Vamos lá. Só para a gente entender como funciona a análise. Tá. Na análise, o analista escaneia o corpo da pessoa, de cima para baixo, dividindo a pontuação em 6 etapas. Formato da cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas. E em cada uma dessas partes, ele vai pontuar quanto tem de cada traço de caráter por conta da presença daquele formato básico. Tá bom. Tá aqui, você entendeu? Beleza. Ok. Isso vai gerar um gráfico final que vai explicar quantos por cento de cada traço a pessoa tem e como ela pensa, sente e age. Ok? Feito isso, a pessoa faz 3 perguntas íntimas, desafios, coisas que ela não entendeu no passado, coisas que ela quer entender agora, e com base naquele gráfico, no entendimento que o analista teve sobre a mente da pessoa, ele responde essas perguntas. Maravilhoso. Então, isso que eu vou fazer aqui, vamos chamar de uma análise rápida, não estou fazendo a pontuação Fica tranquilo. exata. Você vai me entrevistar. O que acontece? Numa análise rápida, a gente vai sempre procurar os picos, quais traços esse sujeito tem mais ou quais traços esse sujeito tem menos. Beleza. Ok? Quando a gente fala, por exemplo, da perna fina, a sua perna é fina, mas ela não é tão fina quanto a minha. Ok. Ok? Beleza. Você não tem dificuldades de executar. Você prefere que as outras pessoas façam isso por você. E você acha meios de fazer isso acontecer. Isso vem do traço de caráter psicopata. Seus principais traços, ok? Seus principais traços, rigidez e psicopatia. Tá? Depois você vem com oralidade, masoquismo e esquizoidia por último. Fazendo uma piada. Se você for observar, as suas piadas, elas são piadas mais no modo alquimia. Você junta coisas. Você pega um fato com um acontecimento, com um troço aqui, com algo que acabou de acontecer e junta tudo isso. Você não é aquele cara que tira daqui. Entende? Entendi. Eu vivo... Você vai fazer ou seja, porque o seu traço de caráter esquizoide,
é mais... O esquizoide seria o que mesmo? Seria o... Ele é o primeiro que se forma, o da gestação, que ele tem a dor da rejeição. Isso, E para diminuir a chance dele se ser ou se sentir rejeitado, ele se torna criativo, Entendi. imaginativo, só que esse criativo muitas vezes até para fugir da realidade. Entendi. Tá? Entendi. Então, a sua coisa ela vai ser mais pé no chão. Você é o cara que, beleza, velho, eu vou atingir o meu objetivo, eu vou fazer uma piada pra galera rir, para que eu tenha os próximos cachês e ok. Entendi. Nada genial. Entendi. Essa foi boa, né? Entendi. Tem muito mais a ver com o processo. Tem muito mais a ver com o processo. Entendi. Sacou? Então, por exemplo, você precisa de insumos para criar. Tem cara que só precisa ficar sozinho. Uhum. Ele vai tanto por aqui quanto por ali. Entendi. Então, tipo assim, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Não, Quer dizer claro. que eles têm padrões diferentes de criar. Então, Claro. qual a vantagem de ter essa composição? Você vai ser competitivo e executor até o necessário. Se você precisar fazer sozinho, você faz, mas você vai preferir procurar pessoas para fazer isso. E você vai ser muito persuasivo e sedutor, certo? Essa sedução não é só a sedução sexual. Ele me seduziu mesmo. É. Um desabafo, né? O cara chora, né? É uma sedução no sentido de, cara, você vai fazer o olho do outro brilhar. Você vai ter uma facilidade muito grande de entender o que o outro quer. E você vai mostrar o que você quer para convencer ele de fazer o que você quer, certo? Então, esse traço, ele é absurdamente poderoso no meio dos negócios. Então, por exemplo, quando você pega vários comediantes, por exemplo, você desenvolveu seu rolê, você criou coisa, você vai atrás e tal, você vai ter sempre a visão do business. Você vai ser apaixonado pelo resultado daquilo que você faz. Então vai ter muito comediante, isso vale para qualquer outros profissionais, que eles vão se apaixonar pelo que eles fazem, não pelo resultado do que eles fazem. Entendi. Então, por exemplo, você vai juntar as duas coisas, legal. Só que se a piada perdeu sentido, você achar que o que faz sentido é uma outra parada, isso te der o resultado que você quer, explorar as suas habilidades e os seus conhecimentos, tá? Cara, você vai falar assim, beleza, pode crer. Você não vai ter esse apego intelectual e esse apego emocional pela coisa. Você vai trilhar por um caminho ou por outro com facilidade. E você observou isso, assim, é muito legal que você fez uma análise muito interessante, mas o que é que você olhou e falou, essa é a minha curiosidade ignorante? Tá. Obviamente você tem, mais uma... Você quer uma referências experiência. visuais, né? Tá. Então, por exemplo, você é um sujeito que tem o corpo harmônico. As distribuições, as proporções do seu corpo, elas são... elas estão nos devidos lugares. Isso vem do traço de caráter rígido. Não concordo. Tá? Você, de certa forma, tem um corpo mais atlético. Se você se cuidar um pouco melhor, você pega shape rapidinho, tá? Essa coisa do, tô barrigudo, não sei o que e tal, mas também não tá investindo o suficiente para não ser. É diferente de um sujeito, que como meu sócio, por exemplo, que treina 2 horas por dia. Sim. E ele dificilmente vai conseguir emagrecer. Exatamente, é outro rolê. Então, dá para ver a presença do traço de caráter rígido em você. Existe uma presença do traço de caráter psicopata bem interessante aqui, ó. Quer ver se essa câmera tá te pegando? Tá. Ó, fica olhando para lá. O seu rosto, ele vem descendo com as proporções equivalentes aqui, mas ele vem descendo e de repente ele afina aqui, ó. Ele aponta para cá. E não é só o corte da barba. Aqui eu tenho algo mais quadrado e de repente ele aponta. Esse triângulo invertido é do traço de caráter psicopata, porque quando ele se forma, a mielinização, ela está mais ou menos na região da torácica, ela está aqui. Quando a criança começa a perceber que todo mundo tem intenção e ela está se sentindo manipulada, ela começa a desenvolver o recurso do psicopata, que é o recurso da negociação, da articulação. E nesse momento, o corpo vai dizer, vamos desenvolver na mente esse recurso e vamos desenvolver no corpo também. Só que a mielinização, ela só avançou intensamente na parte superior. Por isso que ela controla muito bem os braços e não tão bem as pernas. Por isso que a parte superior desenvolve mais e a inferior menos. E aí vem o triângulo. Tem toda uma explicação muito profunda. Não é só, é triangular por isso. Entendi, você vai decupando. Eu vou decupando, eu vou separando os formatos. Então, por exemplo, a sua cabeça, ela é um pouco alongada, então tem uma presença do traço de caráter esquizoide, só que ao mesmo tempo ela tem uma pressão.
Então, junta essas duas retas que você tem, que vai me dar o quanto tem de esquizoidia e de masoquismo aí. Então, eu vou literalmente decupando. O seu tronco ele vai ser mais largo que o seu quadril e chega aqui no quadril e começa a afinar. Sacou? Ou seja, é a presença desse aspecto triangular. E aí vai misturando, literalmente, um pouco de triângulo com um pouquinho de redondo, com um pouquinho de quadrado. E a ferramenta que nós criamos foi justamente para decupar. Maravilhoso. Sabe o que eu ia pedir? Vamos botar algumas figuras aqui para ele dar uma analisada? Vamos. Tipo Anitta. Eu vou botando aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta antes enquanto eu Aham. acho as coisas. Porque, por exemplo, não que eu seja magrão, né? Mas você até é mais magro que eu, mais esbelto, mais bonito. Mas a gente tem um corpo parecido. Daria pra eu chegar a uma conclusão, então, sendo leigo, Sim. que a gente tem um jeito parecido? Uma mente parecida. E no que diz respeito a que muitas pessoas tentam modelar as outras, entende o termo modelar? Eu vou me inspirar em você para fazer o que você faz do jeito que você faz. Você vai conseguir me modelar com facilidade e não vai conseguir modelar ele com facilidade. Não consigo. Por quê? Ele só quer desenvolver a ideia até ela parar em pé. Você, quando começa a desenvolver a ideia, você começa a ter mais ideias, mais ideias, mais ideias. E quando alguém diz, não, só isso aqui tá bom, a sensação que você tem é que essa pessoa está te rejeitando porque ela está rejeitando a sua ideia. Nesse momento, você se fecha. A cabeça dele é o seguinte, eu vou planejar, quando a conta fechar, eu sei quem convenceu, eu sei quem vendeu, eu sei quem vai me ajudar. Na cabeça dele é tipo, beleza, valeu, obrigado, vamos seguir em frente. Na sua cabeça é, não, peraí que não tá pronto, peraí que não tá pronto, peraí que não tá pronto. Por isso os traços, eles precisam se complementar. Por isso, por exemplo, hoje na empresa tem coisas que eu nem sei, tem coisas que eu nem participo e tem coisas que eu sou chamado literalmente para dizer, contribui aqui, 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 aqui e de repente, beleza, valeu, obrigado, sai. Porque senão eu começo a Atrapalhar o que é o... atrapalhar, literalmente. Eu começo a colocar mais ideias do que são necessárias para aquele momento, para aquele plano. E não à toa eu me tornei um cara de criação de toque de caixa. Eu sou um cara que cria muita coisa. Muita coisa. E aí, às vezes, o esmero que alguns outros têm, eu Você não tenho. tem. Porque você está focado no resultado. Exatamente. Então, quando a pessoa tem o traço de caráter esquizoide muito alto, ela vai se apaixonar pelo que está na cabeça dela. Sim. E ela sempre vai olhar para o que foi materializado e vai ficar comparar frustrada. e vai falar assim, não foi isso que eu imaginei. Aí fica tentando melhorar. O traço de caráter masoquista, às vezes, demora só para se sentir seguro. Então, ele fica um pouco mais lento também nessa coisa que pode parecer um esmero, mas ele só quer garantir que não vai dar merda. Sim. Já o traço de caráter rígido, ele muitas vezes fica mais lento, não porque ele está apaixonado pela ideia como traço de caráter esquizoide, mas porque ele está com medo de falhar na tarefa. E essa é uma sacada que a gente traz para quem tem um traço de caráter rígido, que, cara, liberta e destrava o resultado. Você precisa fazer a pessoa se desconectar da perfeição da tarefa e se apaixonar pela perfeição do resultado. Porque ela tem medo de não fazer direito e não ser tão perfeita e acabar sendo trocada. Sim. Sendo traída ou ficando de fora daquela relação, porque o outro foi melhor na tarefa. Maravilhoso. Mas quando você faz a pessoa focar no resultado e diz para ela, olha, essa caneca não é a que você imaginou, essa caneca não é melhor que a do fulano, mas é a que vai vender mais e vai deixar a gente rico. Aí ele fala, tem certeza? Tenho. Então, ele parou de competir caneca com caneca e começou a entender que eu vou competir faturamento. Aí ele larga a criação e desapega. Cara, mas é por isso que é tão difícil você lidar com empresa, né? Porque às vezes a cabeça de um chefe é totalmente diferente. Às vezes não, sempre a cabeça de um chefe é diferente da cabeça dos seus colaboradores. E os colaboradores, às vezes, se sentem frustrados por não entender a cabeça do chefe e vice-versa. Então, quando você tem uma visão do tipo, Betinho rende aqui, o outro rende ali e o outro rende ali, dá para entender por que um técnico num time de futebol é tão importante. Sim. Talvez ele não tenha o seu estudo, mas ele tem uma percepção talvez ali de feeling. Empírica e tal, que ele fala, cara, se eu botar o Neymar agora, vai cagar o time inteiro. Ou, se eu botar o Neymar, vai salvar o time inteiro. Então, é quase que uma composição humana. Você acredita nisso? Que, tipo, a composição humana faz equipes vencerem ou não? Sim. Nós fizemos uma parceria com o CRB bem quando ele ganhou do Palmeiras. Inclusive, tinha a nossa marca
e estava escrito na camisa, não sei que time você torce, eu não acompanho o Sou futebol. botafoguense, a gente tá milionário E tá agora. tudo certo. fala deles. Inclusive estava escrito na camisa deles, uma empresa mundial. E o trabalho que nós fizemos ali durante um tempo com eles foi justamente trazer essas percepções. Por quê? Não é só decidir se eu coloco ou não o Neymar. Por exemplo, eu, da minha cadeira, não tenho a capacidade técnica para dizer se o Neymar deve entrar ou sair. Claro. Mas quando o técnico decide colocar ou tirar o Neymar, aí o que muda? O jeito de colocar ou o jeito de tirar. Porque muitas vezes ele tira o Neymar, ganha o jogo e perde o jogador. Entende? Então, sim, acaba sendo uma composição de inteligências, de habilidades em todas as esferas. O que é muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu trabalho com os meus colaboradores aqui. Marcão é um que tá saindo, né? A gente tá tirando ele. Né? Esse é o último vídeo do Marcão, né, Marcão? Porque você tem perna fina. E aí, então assim, é muito difícil porque eu lido com muita gente e por mais que eu tente, acho que todo mundo quer ser legal. Sim. Essa coisa, meu chefe é um cuzão. Você pode ter certeza que ele pode ser um cuzão na tua visão, mas ele não quer ser um cuzão. Pô, tem exceções. Tem um cara que quer ser, que Hitler não queria ser tão legal. Mas assim, a maioria das pessoas elas querem ser legais e aí acaba sendo meio Michael do The Office. Ele quer ser tão legal que ele acaba sendo insuportável por um tipo de composição de pessoa. E é muito difícil lidar com pessoas, porque eu tô lidando com um cara que tem uma visão que você falou, o cara tem lá, o jeito dele talvez seja baseado em deixar a coisa mais esmerada. Eu falei, irmão, demorando muito, vambora. E o outro, né? Cada um. Aí tem dois desafios que esse conhecimento, ele realmente traz um impacto muito grande. Primeiro, você entender que o jeito do outro é diferente, certo? Tipo, não tem jeito. Se o corpo for diferente, o jeito é diferente. Então, muitas vezes, o jeito de levar ou de extrair a informação é diferente e os motivos precisam ficar mais claros. Claro. Então, por exemplo, quando você chega e fala, bora, meu irmão, tá bom, solta esse vídeo, renderiza essa porra, já foi. Na cabeça dele é, porra, velho, mas eu tinha imaginado umas transições diferentes, eu ia colocar uma trilha e tal. Muito maconha, não dá. Não, quando Já junta, deu, Marcão. quando junta uma coisa com a outra, e detalhe, Não dá. tá? Não, e detalhe, velho, a gente consegue navegar em todos os universos com esse conhecimento, porque a gente vai para a parte técnica, a gente vai para alimentação, a gente vai para o excesso de peso, a gente vai para tudo. Por exemplo, pessoa que tem uma necessidade muito grande de fumar uma, de beber demais, que perde a mão na coisa, sabe? Até nisso o traço vai explicar por que aquele sujeito precisa fumar tanta maconha. Preciso fazer uma pergunta agora, para render. Que tipo de traço você fala, isso daí é maconheiro? É o quê? É um ombro mais para cima? Isso é bom, hein? Como é que é? Qual que é Cara, por incrível que pareça, o esquizoide vai adorar uma maconha. Como eu vejo um cara muito esquizoide? Geralmente ele tem o corpo cheio de pontas assim, sabe? As articulações mais Os evidentes. noinha, caralho. Mas é os noinha. Porra, você Mas, vê que nem ó, Juliette. mas o que ele faz, velho? Ele esquece do corpo, Uhum. se larga aqui, se desmonta, Sim. não se arruma direito. Banho não é uma prioridade, então é por isso que o Marcão gostou da camiseta do Insider, porque ela demora mais para... Ela resiste, né, ao odor, então é de Exato. boa, né, Marcão? Porra, Ó. fica lá, não precisa passar nem lavar, Ó, porra. não, Bom pra olha só. caralho, velho. Quando você lava, ela não estraga. E quando você não lava, ela não fica fedendo, é a camiseta Então, perfeita pra ele. é pra mim. É o do É do esquizoide. esquizoide. Insider, a camiseta do A esquizoide. camiseta do esquizoide tá tudo certo, só não pode ser tão apertadinha, tá? Um pouco mais folgadinha. Entendi. Qual que é o perfil de corpo de alguém que gosta de beber muito? Tô adorando isso daí. Aí a gente sempre vai olhar, você pega e fala assim, porra, fulano tá bebendo muito. Aí a gente sempre vai querer saber qual o traço que ele tem. Gente, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, me dá a foto. Por quê? Se o sujeito tiver o traço de caráter muito oral, ele está bebendo porque ele tem uma necessidade de excesso. Ele está literalmente se preenchendo. Sim. Se for um sujeito com um nível de esquizoidia muito alto, ele está bebendo para voltar para a Nárnia rápido. É o mesmo motivo da maconha. Ele não quer ficar aqui na realidade. Ele não quer ficar na realidade. Eu fujo para Nárnia, trago algumas coisas aqui, um som legal, uma transição legal, um vídeo legal, o sujeito gosta, eu volto para Nárnia. Por quê? Em Nárnia eu tenho as minhas ideias e não preciso das relações. No mundo real, nem sempre vão gostar das minhas ideias e tem relações que o sujeito
Matou. Não tá muito afim. Vamos mostrar aqui umas Tu fotos? quer pessoas famosas ou pessoas não famosas? Famosos, pra ter Então virar corte. vamos começar de Ney? Neymar, menino Ney. Menino Ney, ele tem um... Olha que louco. O Neymar, ele tem um traço de caráter rígido, alto, e a gente até já analisou o Neymar no nosso perfil. Tem um traço de caráter rígido, alto, ele tem um traço de caráter psicopata alto e esquizoide alto. Então ele cria muito rápido e o corpo dele responde. Por que que ele cai muito? Porque o traço de caráter masoquista dele é baixo. Então ele não é um sujeito para ficar aguentando porrada, ele não quer ficar aguentando porrada, ele não quer ficar levando porrada. Então, inclusive isso, em todos os âmbitos da vida. Tem sujeito que aguenta porrada, por exemplo. Eu sou muito ácido, por quê? Se a gente for para briga, eu prefiro começar batendo. Porque se você começar a me bater, eu não sei se eu vou aguentar até o final. E isso intelectualmente também. No caso do Neymar, a mente e o corpo dele, tipo assim, ele consegue inventar um negócio e o corpo reage muito rápido. Maravilhoso. Vamos lá. Aí a gente pode mergulhar nas esferas do relacionamento. Lady Gaga. Por que você botou a Lady Gaga? Eu gosto de Lady Gaga. Não, põe alguém que vai acompanhar o vídeo. Você acha que a Lady Gaga vai estar nos Estados Unidos? Agora Foi pra Narnia, agora volta e não traga dá. alguém do... E o tá Bob saindo. Marley? Ô, precisamos de um psicopata aqui na Dromedário. Ué, fala o que você Machismo. quer saber. Quem você quer saber? Põe a Lady Gaga agora, cara. Agora tá a Gaggers, estão aqui assistindo. Vamos lá. E depois põe a Anitta, caralho. Isso é o Não, esquizoide tem fora da casa. Deixa eu te falar uma coisa. Juliette, coisa que já tá rende, de Maicão. Olha só, na cabeça dele fez o maior sentido. Lógico que fez. Na cabeça dele, quando ele falou anônimo, porque ele já tinha o porteiro dele aqui. Tinha! o sabia? brother meu, né? O Douglas. É isso. Aí tu fala, quem é Douglas? Ia ser legal nós abrirmos Dá. o brother nosso Ele tá e ver, saindo, né? ele tá saindo. É uma pena. Muito esquizoide. Não dá. Tá saindo. O Marcão tá saindo, galera. Aí você vai, o que você sabe sobre a Lady Gaga? Ah, teve um filme com ela, né? É isso. Não, porque é legal agora. O cara é isso. Esse é o Mano, Marcão. ela é uma grande artista, Uma tem grande muitos artista. fãs. Mas por incrível que pareça, o mundo com esquizoide é desse jeito. Então a gente vai criar uns negócios lá, eu chego lá todo empolgado, Renato, tá, mas a gente faz o que com isso? Eu, caralho, nada, né? Nada. Só que eu percebo mais rápido, Marcão. Marcão tá em Eu outro criei um lugar, filtro Eu não para estudei minhas esse bagulho ideias. aí, tem que estudar. Mas o mais legal é que depois que a gente começa a trazer algumas percepções sobre a pessoa, é quando você começa a encaixar as dificuldades que ela tem no dia a dia ou os desafios que ela tem, aí o negócio Marcão, vai deixa ele embora. analisar primeiro a... Agora eu quero a Juliette. A galera tava Não, muito... você encheu a porra do meu saco, agora vai ser a Juliette. Olha, ela tá... Aí, Olha lá, tá Juliette. produzindo. Então vamos embora. Traço de rigidez alto, então ela vai brilhar com facilidade, então se expor para ela é fácil. Quando você diz o traço de rigidez, me deixa mais claro isso. É uma Tá. coisa mais de... É mais equilíbrio, Não, mais quadrado, Não, mais... não, vamos lá. Eu falei que tem 5 traços. Sim, sim. O rígido é o último. Tá. Aquele do triângulo. Da traição, Da né? traição. Tá. Então, Ela deve ter provavelmente um pai e uma mãe que ela ficou muito apegada ao pai. exatamente. Então, nesse caso, uma conexão muito maior com o pai e muitas vezes traz uma competição muito grande com a mãe. Tá. E muitas vezes essa competição ela se estende para todas as mulheres. Então eu vou Entendi. competir com todo mundo. Quando a pessoa está no recurso do seu traço, ela consegue muito bem, cara, beleza, é hora de competir? Vamos competir. Vamos falar dela no BBB. E o Arthur a gente analisou antes Sim. dele entrar na casa. Não para entrar na casa, mas antes dele entrar na casa ele passou por uma análise. No caso dela, ela transitava muito bem, porque quando era para competir, ela usava o traço de caráter rígido e competia numa boa. E quando era para ser vulnerável, ela usava o segundo traço ali, o traço de caráter oral. E, cara, aí você olha para ela e fala, é uma pessoa ousada, é uma pessoa que vai para cima, só que ao mesmo tempo é uma pessoa verdadeira. Por que eu coloquei o entre aspas? Não que ela não seja uma pessoa verdadeira, que esse é o recorte. Ele disse que ela não é verdadeira. Não é verdadeira. É, Galera, pronto. cactos! Vamos lá, Já, Cope explica. já chegou o recorte perfeito aí. Quando uma pessoa se mostra ou mostra os seus sentimentos, mostra o que está sentindo ou mostra que se importa com os sentimentos dos outros, isso é muito bem visto pela nossa sociedade, Entendi. certo? Em algumas outras culturas isso pode ser visto como fragilidade, no sentido de se importe com os seus sentimentos. Vulnerabilidade. Nem vulnerabilidade, é fragilidade. Tipo, cara, faz o seguinte, cuida dos seus sentimentos que eu cuido do meu. Da sua vida com cuidado. Tipo assim, resolve a tua parada que eu resolvo a minha e vamos continuar seguindo a vida. Mas na nossa cultura, você mostrar o que está sentindo é como você mostrar as mãos, sabe? Então é uma pessoa, nossa, ela tem boa intenção, ela tem bom coração.
O que não tem nada a ver uma coisa com outra. Ela simplesmente mostrou muito bem e isso traz o quê? Traz um envolvimento muito grande, tá? Entendi. Agora um detalhe, os traços da Jade, por exemplo, são traços parecidos com o dela, só que a Jade não deixava o traço de caráter oral dela se manifestar. Então ela ficava sempre na rígida e na psicopata. Ou eu tô negociando ou eu tô competindo. Sacou? Entendi. Eu tô aqui só sendo foda, 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 foda. E por incrível que pareça, o gráfico da Jade é parecido com o gráfico do Arthur. Só que o Arthur, além de ter tido o conhecimento que ele teve sobre ele, ele usou muito bem os traços. Então ele se permitia ser vulnerável, ele não tinha problema em assumir que estava jogando, ele não tinha problema em mostrar suas intenções e seus interesses. Mas você consegue analisar, por exemplo, assim, igual signo, tipo, esse tipo de traço não vai se dar bem com esse tipo de traço. Existe essa possibilidade? Existe a compatibilidade, Aham. tá? Só que não é correto afirmar que existe a incompatibilidade. O que existe é uma dificuldade maior de se encaixar. Então, por exemplo, uma pessoa com traço de caráter muito esquizoide tem dificuldade de lidar com uma pessoa com traço de caráter muito oral. Por quê? O oral ele fala 50 palavras para decidir o que ele quer falar. Porque ele está gostando de falar pela relação. O esquizoide está perguntando por que ele está me falando isso, por que ele está me falando isso, por que ele está me falando isso. Ou seja, ele quer saber só o que importa. E o oral quer falar porque falar importa. Casimiro. Boa. Casimiro vai reagir a esse corte. Casimiro, é o seguinte, a gente tá aqui com o meu brother pra falar... Pô, esqueci teu nome, mano. Elton, porra. Eu ia falar Euler, só que é Elton Euler. A gente tá aqui, Casimiro, com o Elton Euler, ele está analisando... Corpo Explica. Eu sei que você vê os cortes aí. Ele analisa os cortes, né? Os cortes, ele analisa o corpo. Analisa o corte. Aí ele mistura, ele analisa os cortes dos corpos e fala, Ele analisa os cadê? cortes do corpo. Elisa Samud. Ele analisa... Ele pega o pacote de... Ele analisa os corpos. Então, assim, ele vai analisar você agora. Eu sei que você tá reagindo aí, tá feliz da vida. Tá, e olha que interessante. Aqui nós temos a metade da informação visual. O que eu estou dizendo metade da informação visual? Porque eu tenho clareza sobre o rosto e não tenho total clareza sobre o corpo. Acho que nunca teve uma foto dele de corpo Ele inteiro. não tem corpo. Ele é assim só. Ele é Ele- assim. É verdade, eu vi uma vez. Só que aqui a gente já consegue fazer uma análise com as informações que a gente tem. Vai ser tão precisa quanto se eu tivesse visto tudo? Não. Só que ela vai ser muito próxima, tá? Então vamos lá. Traço de caráter predominante aí, oral. Então, por exemplo, você ele falar que ele tem 20 anos ou 22 anos, as pessoas vão acreditar. O traço de caráter oral, ele traz essa ingenuidade, ele traz essa coisa mais para o aspecto infantil. Por quê? Lá atrás, a dor da criança era de se sentir abandonada. Então, o sistema nervoso projeta o corpo e a mente para evitar isso. Então, por exemplo, virar as costas para o Marcão ir embora é muito mais fácil do que virar as costas para ele ir embora. Por quê? Porque ele é mais fofinho, ele vai parecer ser mais legal, sabe? Nada contra, tá, Marcão? Não, mas não sou mesmo. Eu sou mesmo. Então, ele vai ser uma pessoa muito mais comunicativa, falante e sentimental, tá? Isso vai ser muito fácil para ele. Agora, por exemplo, coisas que serão difíceis para ele: planejar com velocidade, improvisar com segurança e ficar calado, se fechar. Então, por exemplo, guardar segredo para ele é difícil. Então, por exemplo, se eu te contar um segredo, você consegue guardar e você vai ficar feliz, porque se você está guardando o meu segredo, na sua cabeça eu te devo uma. Sim. Se eu contar um segredo para ele, eu estou prejudicando ele, porque ele vai ter muita dificuldade de esconder. Sim. Então, toda vez que o mundo emocional dele se altera, as percepções de diferença, elas são maiores. Por isso que eu nunca contei segredo. Eu pensei em a gente botar o título desse vídeo é Casimiro é fofoqueiro. Entenda. Casimiro não guarda segredo. Casimiro não guarda segredo. Porque o traço de caráter oral, ele é muito, muito, muito sentimental. Então, ele se conecta com os sentimentos dos outros e muitas vezes ele se conecta com os sentimentos dele. Cara, pessoas assim, muitas vezes, são diagnosticadas com transtorno de bipolaridade, por exemplo, com muita facilidade. Por quê? Porque elas se alteram demais. De manhã o cara tá triste, na hora do almoço ele tá pensando em acabar com a vida, à noite ele tá felizão, cheio de planos e no dia seguinte, de repente, tá tudo diferente. Por quê? Eles vão oscilar muito mesmo. Cada acontecimento
afeta a percepção que ele tem do mundo e de si naquele momento. No seu caso, cada acontecimento afeta a importância que aquela pessoa tem para você. Se esse cara for legal com você, você fala, porra, pode crer, vou me aproximar dele. Se ele for cuzão, você fala, cara, que se foda esse maluco. Vou me afastar. E tá tudo certo. Entendeu, né? Pra ele é diferente. Pra ele é tipo assim, poxa, por que você fez isso comigo? Eu gosto tanto de você. Entendi. Então a Mas é análise... fofoqueiro, né, mano? Não vai segurar, né? Mas que eu vou ficar amigo de um cara que é fofoqueiro. Aí Não, conta eu tô deixando de tudo. ficar amigo dele. Ele comprou, né, o Varanda Gourmet. Depois eu te falo. Então, Mas tem um detalhe, se você contar um segredo seu pra ele, vai ser como se você estivesse dizendo, eu te amo. Então é o seguinte, Casimiro, ouve essa daí. Ouve essa. Se liga. Ele sacou já. O nosso segredo é muito além. caralho. Eu amo Então, tanto por ele. exemplo, Você ó, contou um segredo que não tem como ele contar, né? É, Eu não vou contar, porque ele vai contar. Entendeu? é difícil. Eu amo ele, mas não sou burro. É. Porque eu vou contar o segredo e ele vai espalhar. Exato. Se você estiver bem ou se você estiver mal, você consegue esconder e focar naquilo que precisa ser feito. Entendi. Ele não. Tá? Então, quem, É mau caráter. quem Põe aí, estiver- Casimiro é mau caráter. quem estiver em qualquer tipo de relação ou relacionamento com o Casimiro, precisa sempre perguntar de forma sincera, com a intenção de saber como ele está. Isso vai fazer ele se sentir muito bem. Caralho, sensacional. É, Todo gordo ou só ele? Todo. Fala como é que você tá, Betinho? Tá bem? Agora, olha que louco. Como é que você tá, Betinho? Tô bem. Já foi legal. Agora, você olhar para ele e falar, ei, Betinho, como é que você tá, meu velho? Ah, entendi. O que que mudou? Entendi. A atenção e o contato. Entendi. Não, você toca num gordinho, ele perde totalmente a noção. Tudo muda naquele momento, que é tipo assim, uau, você tocou em mim. Peraí, vamos falar de uma coisa então. Já que você tá falando sobre. Esse cara comeu muita gente, Marcão. Quase te comeu Esse cara agora. Não, na comeu minha época, muita na minha gente, velho. época. Muita gente. Na é uma minha merda. época eu não tinha esse conhecimento, então... Você tá casadão? Tô casadão, tenho 5 filhos, pô. Não, tudo bem, mas 5 filhos, seu Romário tem 36. Será que quando o Peraí, teu deixa filho eu nasce, falar, você olha Marcão. pra ele e fala, é uma merda. Ah, lá. Fudeu. Ah, isso é verdade. Entendeu? Isso é uma boa pergunta. É. Até que uma, hein? É, Vai continuar. até acho que que eu eu- consigo mais um. Você faz isso, você olha e fala, meu filho, vai ser psicopata. Esse joga. aí é. Não, psicopata geralmente vai ser psicopata. Vai ser da hora. Papai te ama, viu? Você vai salvar o papai. Ó, papai te ama, já me deve uma, tô brincando. Você começa a entender quais serão as dificuldades com aquela criança. Uhum. Então, quais serão as suas dificuldades com ela e quais dificuldades elas terão, como é que você já se prepara para isso? Eu sei um tema muito que vai render aqui agora. Porque assim, Bora. existe um negócio chamado padrão. Tá? Que é o padrão do tipo, tudo bem, a cada vez mais o mundo está mudando, Existe padrão. tipo, Existe padrão, todo mas mundo sabe existe qual é o um padrão, é padrão só de- abrir o Instagram. mas existe um padrão de beleza. Não importa se você é preto, branco, judeu, católico, existe um padrão de beleza baseado em simetria, certo? Certo. É isso que faz a... Se a gente for estudar lá nos antigos, Leonardo da Vinci falava que tinha a proporção, aquela coisa toda tal. Como que funciona essa questão do corpo baseado na a mulher gostosa, o cara gostoso? O que atrai isso na gente? O que significa uma mulher com uma bunda grande, com um peito grande? Nessa questão do corpo, explica. Dentro do que você chamou de padrão e simetria, é a presença do traço de caráter rígido alto. Brad Pitt, rigidez lá em cima. Angelina Jolie, tem muita rigidez. Anitta, a galera do padrão visual bonito, vamos rasgar o verbo? Sim. Os tidos como bonitos têm traço de caráter rígido alto. Então, por exemplo, procure na história do mundo uma Miss com traço de rigidez baixo e masoquismo alto. Não vai dar porque a pessoa que tem traço de caráter masoquista mais alto, ela vai ter o corpo mais quadrado e tende a ser maior. O magro ideal de uma pessoa que tem um masoquista alto é sempre maior do que uma pessoa que Calma, tem rigidez. para organizar meu cérebro. Quer dizer, uma pessoa que, uma modelo, uma Miss, quando você fala desse traço de rigidez, você está dizendo que aquele triângulo. A triângulo, Que é o exato. então você, Papai e mamãe. papai e mamãe, ou seja, a criança olhou para os pais já tem a duplinha ali, você não, você é a filhinha do papai, filhinho da mamãe, e a tendência é você talvez com uma competição mental
tender. Não é só uma competição mental, é uma necessidade Necessidade. inconsciente de sobrevivência. Na Claro. cabeça dela é o seguinte, se eu não for a mais bonita do rolê, eu vou ficar de fora. Aí tu sai com a mina que é gata, aí tu chega na casa dela, ela troca de roupa 7 vezes. Por que ela trocou de roupa 7 vezes? Ela quer sentir melhor. Ela quer diminuir as chances de encontrar alguém melhor do que ela. Uau. Então você está me dizendo que faz até sentido. É difícil, ó, nossa, ela vem porque vai cair num lugar que muita gente vai falar que é preconceito e tal, mas assim, é difícil uma pessoa tida como feia, porque o feio é muito abstrato, mas mal cuidada, vamos botar assim, mal cuidado, ou até feio mesmo, sem simetria, o caralho, ter uma relação com pais desse nível. Quer dizer, uma pessoa que é feia, provavelmente é uma pessoa que ou não teve um pai, mãe presente, que não sei o que, não sei o que lá, e ela acaba sendo uma pessoa mais, digamos, relapsa. Vamos lá. Vamos voltar para a gente não ser pego no corte depois com a sua relaxa, conclusão. relaxa. Então, Corte vamos é meu. Qualquer coisa, Maurício com preconceito, joga na minha, tá? Maurício preconceituoso. Maurício com preconceito manipula. Não, vamos lá. Maurício fala que pessoas feias não tiveram pais e especialista explica Isso, esse é o a corte. diferença entre uma coisa e outra. Boa. Ok. Mas você não está totalmente errado. Okay? Você apenas... Especialista corrobora preconceito. Você apenas se explicou mal, mas lá no começo você mesmo disse que você era meio idiota, não é? Sim, mas não vai Então tá explicar tudo mal, o certo. Monark tá benzão. Vamos lá. Então, mas vamos lá. Você vai se importar com a sua mãe em um nível muito maior do que o Marcão vai se importar com a dele. Fato. Fato. Quer dizer que isso é ruim? Depende. Porque você vai ter uma tendência a desenvolver com ela uma dependência emocional muito maior do que ele vai ter para desenvolver com a mãe dele, tá? Então, quando a gente entende os traços, sim, o traço de caráter rígido, ele tem uma conexão muito alta com os pais, com o progenitor oposto. A menina com o pai, o menino com a mãe. Já o traço de caráter oral vai ser sempre com a mãe. Não à toa, mulheres muito lindas, e é verdade, elas têm uma relação muito próxima com os pais. Você tá louco? O que tem de mulher bonita que só não arruma homem bom para não substituir o pai, tá sim. E aí o que sobra para ela? Ser a princesinha do papai, ter vários diplomas e uma carreira impecável que o pai diz parabéns. É uma mulher que, no fundo, ela está tão conectada com o pai que ela só entrega o corpo porque o coração é do papai. E aí ela entra num loop porque lá na frente ela vai se sentir um pedaço de carne. E não à toa, você vai ver, tipo, a Anitta e o pai têm uma relação muito boa. Sim. Né? Você vê a Gisele Bündchen e o pai, lembra que a gente estava falando aqui? O pai, porra, o pai da Gisele Bündchen, não sei o quê. Tem umas meninas que estão falando assim, mas eu não me dou bem com meu pai, por isso que você é feio. Não, brincadeira. Mas assim... Seu corpo explica, né? Seu corpo explica, tá? Entendi. E serve pra mãe também, pro menino e pra mãe. Ai, eu adoro fulano, mas ele é filhinho de mamãe. É por isso. A gente é filhinho de mamãe porque a gente é gato. Os caras achando que tá... Caralho, tá achando ele quer ir na média, né? O cara tá achando que O cara é dá uma top. puta volta pra dizer que ele é bonito. Eu sou bonito pra Eu sou caralho. Por quê? bonito, Porque sou minha bonito. mãe me mimou. Entendi, cara. Mas tem todas essas Que conexões. louco. E o legal disso é que você vai entender como essas conexões e essas percepções estão afetando a performance e o desempenho das pessoas. Então, por exemplo, você que gosta de temas que rendam, ok? Você pega o Neymar, jogador de futebol. Não tem outro. Não tem outro. Meu Ele pai deu tem sentido tem pra o esse Neymar pai, é verdade. Mas olha que louco, agora você entrou onde eu gostaria. Tem outro, o Neymar pai. Sim. Então vamos lá. Ele tem um traço de caráter rígido alto e um traço de caráter psicopata alto. Então ele tem a necessidade de competir e de articular muito grande. Sim. Lá atrás ele já tinha essa necessidade inconsciente, tá? Não tem nada a ver com a criação e tal, não, com o traço de caráter, com o pai, certo? Então eu tenho a necessidade de competir com o meu pai e agradar a minha mãe. Essa é a construção natural. Aí o sócio já está perguntando, já está pensando ali, moleque, não vai aí, não vai por ali. Aí vamos lá. Quando você pega o Neymar e olha a
construção de carreira, a construção familiar, como a vida dele está acontecendo hoje, é correto afirmar que se o pai dele hoje não estivesse ocupando o lugar que ocupa, ele estaria voando mais. E possivelmente até se sentiria confortável ou sentiria até a necessidade de se casar e construir uma família. Então, quando esse traço de caráter olha para como a vida aconteceu e fala, beleza, deixa eu entender o meu triângulo, certo? No triângulo da vida dele, ele é a ponta fraca, porque tem ele, o pai dele, certo? E a carreira dele. Só que o pai tem uma interferência muito grande na carreira. Então, ele fica nessa relação onde ele não pode dizer não nem para um e nem para outro. Caralho, que foda. Um ajuste desse, e aí quando você vai ver, cara, toda a relação, e não é bem sensível isso, tá? Mas não é expondo a família ou nada disso, mas em toda relação existe muita cobrança e existe muita dívida. Vem um maluco aqui que não conhece os dois, não convive com a família, dizendo, se o pai não estivesse participando como está participando hoje, os rumos da carreira dele e até do futebol dele e da vida dele familiar seriam diferentes. Mas não foi o pai que gerou essa competição mais aflorada para ele chegar onde ele chegou? Esse é o problema. E quando essa conta paga? Quando essa conta fecha? Por quê? Um empresário, um diretor, um parceiro, competente ou não, ele tem o seu valor, certo? O cara que fez os Mamonas Assassinas ser os Mamonas Assassinas, ele teve o seu valor, certo? O cara que fez o Skank ser o Skank teve o seu valor, certo? Só que de repente as coisas mudam, as prioridades mudam e a vida às vezes vai por um caminho diferente. Só que quando o sujeito é seu pai, essa conta é diferente. Entendi. Tanto é que a sua análise é, mas espera aí, porra, se não fosse o pai dele, será que ele seria quem ele é? Porque não era o pai. Essa pergunta acaba com esse cara. Quando você a faz, quando ele se faz e quando o pai faz essa pergunta. Certo? Certo? Entendi tudo, porque... Rolê semelhante. Lewis Hamilton. Pai, eu continuo te amando. Se não fosse por você, eu não estaria aqui, mas eu preciso seguir o meu caminho. Quando o traço de caráter psicopata que o Neymar tem alto ouve, mas você não pode fazer isso porque eu te amo, porque eu sou seu pai, ou ouve da mãe, ou ouve dos amigos, porra, tu vai fazer isso com teu pai, velho. É aquela dívida do eu te amo. É a dívida do eu te amo. Puta, maravilhoso. Sacou? Nossa, que É a porrada. dívida do eu te levei no treino. É a né? dívida do, cara, não, tem todas as dívidas. É a dívida do seu irmão deixou de estudar numa escola boa para você poder treinar. Mano, essa dívida, ela vai, é perigoso um maluco desse chegar uma hora e falar assim, caralho, se eu parasse de jogar futebol seria melhor. Mas ele já tá querendo, né? Ele Mas falou dá que pra quer se entender, aposentar. essa análise é incrível. Tem uma análise, tem um filme que eu preciso recomendar, que é o King Richard, que mostra a história do pai da Venus e da Serena Williams. Animal esse filme, fantástico. É um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre isso. Porque o pai, ele foi aquele cara, não foi o pai que começou a carreira, foi o pai que começou tudo. Foi o pai que ensinou tênis pra ela. O pai, só pra explicar, só pra contextualizar, o pai da Serena e da Venus Williams, interpretado pelo Will Smith, que deu um tapa na cara do Chris Rock, talvez porque estava ainda incorporado nesse personagem, ou porque não gostou muito de uma piada com careca, o pai da Serena e da Venus Williams, ele criou um livro, né, um projeto, Um plano. um plano para as duas serem as maiores tenistas da atualidade. Todo mundo, Então, né? da atualidade. Cada um na significa do época mundo. dela, porque uma é muito mais velha que a outra. E aí ele fez assim, tipo, passo a passo, acordar o que é o horário, o que tem que fazer, como tem que jogar, Quando tem um treinador, quando tem o treinador, quando deixar o treinador. quando deixar o treinador. O que você analisa disso, assim? Você acha que ele foi gênio ou ele foi um castrador? Aí a gente sempre tem que olhar a vida como um todo. Por quê? Beleza, vai lá o maluco atrevido dizer que isso não
deve ser feito. Quem é você para Quem falar sou eu isso? para dizer as duas foram campeãs, o plano dele deu certo? E aí, Elton, quem é você? Quem sou eu? O certo não é fazer isso. Por quê? Ok, como foi o desenrolar da vida amorosa, como foi a construção toda, ok? E se em algum momento elas quiseram fazer alguma coisa, será que elas puderam? Tem toda uma construção aí que é, peraí, qual é a dor do traço de caráter psicopata? É se sentir manipulado. Quando você vira um boneco do seu pai, da sua mãe, quer o seu pai, a sua mãe, esteja fazendo tudo isso por uma boa intenção, cara, você está se sentindo um boneco do mesmo jeito. Claro. Quer Puta, você... é verdade. O cara vira um boneco, é por isso que Não é uma artista conquista vira... sua, né? Não é só isso. É. Cara, por exemplo, você pode, de repente, se tornar o maior podcast do Brasil, até porque deu uma balançada no mercado aí. Tá mais fácil Tá agora. mais fácil agora, Só né? deixa a galera falar com bebida. É. Você pode se tornar o maior podcast do Brasil e, de repente, decidir que você quer se tornar o maior empresário de músicos do Brasil e deixar o podcast para trás. Essa necessidade de transitar entre um caminho e outro chama liberdade. O seu exemplo seria perfeito se você falasse assim: Maurício, você criou um negócio chamado webbullying, que bombou e o Brasil inteiro queria assistir. E em um momento eu parei de fazer isso. Porque no fundo eu quero buscar a minha liberdade. Sim. Então eu não quero ser refém de algo. Beleza, e se a sua mãe fosse sua sócia? Aí ia ser problemático, né? Ia ser complicadíssimo, até porque, de repente, a primeira casa que ela comprou foi com o resultado do que vocês fizeram. Ou, de repente, você está pensando, vou largar esse troço, e aí você recebe uma ligação da sua mãe dizendo que descobriu que está com depressão. Aí você fala, porra, como é que eu falo para minha mãe que eu não quero mais? Porque ela vira e fala, meu filho, eu estou em depressão, mas a única coisa que me mantém vivo é aquele negócio que a gente faz. E você fala, Puta que pariu. e aí a Maurição? E aí, a como é que liberdade faz? vai para o espaço. Então, só pra. Eu vi que o tempo nosso já tá esgotando, mas assim, eu preciso falar de um negócio que é muito bom. Tô nem aí, velho. A gente tem dois caras hoje que representam uma massa. Eu vou te botar numa merda, mas aí depois você me dá um abraço. São dois caras que representam. Toma um banho antes ou depois. Só porque eu sou muito esquizoide. É. Aí eu imagino, você vai me bota numa merda, depois eu te abraço, ficou Me meio... abraça na merda comigo. Ah, ok. São dois caras que representam hoje uma massa. Você já Certo. sabe do que eu tô falando. Eu tô torcendo pra não ser... Lula e Bolsonaro. Certo. Por que eu lembrei deles dois? Porque quando você fala do pai, não sei o quê, eu vejo, por exemplo, o Bolsonaro, ele é um cara que tem a família inteira associada à política. E em contrapartida, o Lula tem essa coisa toda do que ele virou, né? Essa coisa. Se bem que o Bolsonaro também virou essa coisa populista, icônica e tal. Como você consegue traçar os dois perfis, assim? Já que a gente tá falando de perfil, de cara, esse cara é mais rígido, esse cara não sei o quê, porra, porque eu acho que você tem uma análise muito profunda. Se te comprometer, a gente não fala desse assunto, mas lembrando que a gente está falando de uma questão científica, porque você está me falando, não é uma vontade própria. Espero que você está com poder aqui de falar algo que seja também a sua vontade. Mas o que você vê nos dois, assim? Como é que é o traço de cada um? Como que cada um poderia ser analisado? Tá, vamos lá. A gente sempre vai fazer análise de pessoas e de como elas vão fazer o que elas estão tentando fazer. Se isso vai ser bom para as outras pessoas, se isso vai fazer dele um bom presidente ou não, são outros 500. Certo. Ok? Escapei bem, Mandou bem, lógico. Safado, né? Não, mas eu quero entender porque Vamos entender. Beleza. é o traço. Ok, o traço. Como o Lula vai jogar e como o Bolsonaro vai jogar. Isso é simples, tá? O Lula ele tem o traço de masoquismo alto, de oralidade e de psicopatia. Ou seja, dois dos traços dele são traços absurdamente sentimentais, certo? Só como ele tem a psicopatia alta, ele vai fazer muito bem uma manobra sentimental. Todo discurso do Lula vai ser discurso sentimental. Então ele vai pegar o que as pessoas estão sentindo, como ele está se sentindo e algo que ele faz com maestria, usar isso para guiar como as pessoas querem se sentir ou como ele quer que as pessoas se sintam, certo? Como ele tem o traço de caráter masoquista mais alto, ele vai aguentar levar porrada
e vai usar isso para gerar faturas emocionais e sentimentais para se relacionar com as pessoas. Ok? Então, o jogo do Lula sempre vai ser um jogo emocional. Ele nunca vai ter um discurso onde a matemática começa com o número e termina com o número. Ela começa com o número, independente de ser claro ou não, de ser verdadeiro ou não, mas ela termina com a sensação. Mas na questão da rigidez, ele é rígido, aquela coisa O toda que você rígido falou? dele é mais baixo, É mais baixo. é mais baixo, e o esquizoide lá embaixo, bem zero. Então Certo. ele não vai criar coisas muito diferentes. Entendi. Certo? Ele sempre vai se conectar com muita facilidade com as sensações e os sentimentos das pessoas. Tá? Não quer dizer que ele é bom ou ruim por causa disso. É uma habilidade e uma Não facilidade estamos que ele falando de tem. bom ou ruim de nenhum dos dois. Comparando os dois, o traço de caráter do Bolsonaro é bem mais baixo. Então ele não percebe o sentimento das pessoas. Ele não consegue entender que muitas vezes as pessoas elas querem sim um combate, mas elas não querem um massacre. Ele vai para a competição, ele vai para cima e esquece que tem um monte de gente assistindo. Então, qual a principal diferença entre os dois? Os dois conseguem dizer a mesma coisa e o Lula fazer as pessoas ficarem emocionadas e o Bolsonaro fazer as pessoas ficarem indignadas. Porque ele pensa o seguinte: essa é a lógica, com essa razão, com esse fato, junta tudo e acha que ele está seguro com isso. Então ele sempre vai fazer articulações até inteligentes, por incrível que pareça. Se você afasta a emoção, você fala, cara, aquilo foi inteligente. Então, vamos falar da política agora, ok? Ele vai ter muita dificuldade com o Lula, por quê? Independente da mídia ser tendenciosa ou não, ser tendenciosa para lá ou para cá, ele sempre deixa o rabo exposto. Por quê? Ele sempre deixa pessoas chocadas com o que ele está falando. Quando o Lula fala alguma coisa, você pode discordar, mas você não se sente mal com o que ele está falando, certo? Quando o Bolsonaro fala alguma coisa, muitas vezes ele pode estar certo, mas fica até difícil concordar com ele, porque aquilo que ele falou deixou muita gente mal. E nós vivemos em um país onde o traço de caráter oral é alto, traço de caráter masoquista é alto, ou seja, é muito necessário se importar com os sentimentos das pessoas e com as sensações que aquilo que você fala vai gerar nas pessoas. Isso é maravilhoso. O Brasil seria, se a gente fosse analisar o corpo do Brasil, né? Se a gente fosse analisar o corpo do Brasil, ele seria muito mais parecido com o Lula do que com o Bolsonaro. O corpo e logo o padrão de funcionamento. Como é que é o corpo do Brasil? Ele é o quê? Ele é rígido? Ele é oral? O que ele é o corpo do Brasil? O Brasil, eu vejo o Brasil como um país muito oral, muito masoquista e muito psicopata. Por isso que nós somos o povo acolhedor, por isso que nós sempre damos um jeitinho. O que é o jeitinho do povo brasileiro? Psicopatia. Total. Não estava no cardápio, aí ele pega e fala, opa, peraí, eu vou fazer um combinado com fulano. E muitas vezes o jeitinho, quando você vai olhar, ele não é ilegal. É psicopatia tudo. Ele junta uma coisa com outra, cria algo novo e fala, peraí. O oral foi da errado. coisa de falar. O oral... O esquizoide muito baixo, muito porque a baixo. gente não é tão... Você chega no Brasil, qualquer um que chega no Brasil se sente em casa. É o povo acolhedor. Você chega ali, a feijoada, o samba, o pagode, o rock, tudo no Brasil é muito quente, é muito de contato. Olho no olho. Olho no olho, oralidade. Você chega com um gringo em uma feijoada, em 5 minutos ele já ganhou 5 abraços sem conhecer ninguém. E essa, inclusive, eu acredito que essa é a justificativa, uma das justificativas porque que a Anitta explodiu. Embora tem gente falando que ela não explodiu, ela está muito bem no mercado lá fora. Por quê? Eu estava em Los Angeles fazendo show e muita gente falando dela. Eu sei por que ela, na minha visão, tá bombando. Porque você pode não gostar da voz dela, pode não gostar da dança dela, isso daí é uma coisa abstrata. Mas ela deve ser um dos melhores camarins daquela porra toda. Sim. Porque ela deve ser uma mina que deve fazer umas festas muito legais, encontra a galera, ela junta a gente, que é o tal da oralidade e a psicopatia. Que é Cara, eu aprendi a fazer um pouquinho. Você tá aprendendo. E essa é a lógica. Ela faz isso muito bem, porque quando é para negociar, ela ativa o psicopata. Quando é para se conectar com as pessoas, ela ativa o oral. E quando é para ser
foda no palco, ela ativa o traço de caráter rígido, certo? Eu sou um pouco parecido com ela, pelo que você falou, né? Sim. Porque eu sou psicopata. Boca. Não, ele falou. Não a bunda. Nos olha traços, aí. sim. Nos traços, não é na Mas bunda. no rebolado, não, né, Não, querido? porque você nunca viu. Não, entendi. Você falou, então, só pra resumir. Então, eu tenho um traço de psicopatia, que é a coisa de... do Negociar, jeitinho de negociar, articular, persuadir, convencer, O que mais você falou que eu tinha? rigidez, a Rigidez, competitividade, a sedução, que é o pai e a mãe, aquela pai e coisa a toda de mãe. competição com a mãe e tal, não sei o quê. Exato. E o que você falou que eu tinha? Competição com o pai por Com causa o da pai, mãe. desculpa. Tá. E oralidade, E oralidade, que é a forma de se comunicar. de se comunicar. E aí eu tenho baixo o meu esquizoide O seu é o mais baixo e depois o masoquista. e o masoquista meu, como é que é? O seu vai ser o seu quarto traço ali. Eu prometo mandar o seu gráfico. Vamos fazer o seguinte? Vamos, Deixa eu te analisar em particular, que aí você faz as suas perguntas. beleza. Aí a gente divulga o seu gráfico e você traz as suas percepções da análise. Então, beleza. Eu vou jogar esse gráfico no meu Telegram, no canal Maurício Meirelles. Vai lá no Telegram, escreve canal Maurício Meirelles e você vai ver com exclusividade, porque lá no Telegram tem exclusividade. Certo, Marcão? Certo, lá a gente pode falar o que a gente quiser, sem nenhum cara chamar nós de psicopata, correto? Na nossa frente. Na nossa... Meu É, velho, até porque você não é tanto, né, Marcão? lógico, Ah, né? não sou. Lógico, né? Jogou na Maconha. média agora, Já né? que eu sou psicopata, você tá fora. É, Mato, cara. Galera, tá aqui embaixo na descrição do vídeo todos os nossos perfis sociais, né? Canais de divulgação O, que e... o seu tá lá como o Corpo Explica, O né? Corpo Explica, É. no Instagram e no YouTube. Mas tá lá, se você quiser ver coisas do Elton, tá tudo lá embaixo. Fiquem à vontade pra fuçar a vida dele e falar, você é um... Não, brincadeira, fique à vontade. O cara é bom pra caramba, eu sigo lá no Instagram, conheci ele através de um curso que eu fiz, conheci o sócio dele, que foi humilhado aqui hoje. Mas eu acompanho, acho muito legal o seu trabalho, dá pra perceber que você tem uma noção muito grande do que você fala. E é isso, galera. Deixem um like, eu preciso da porra do like, porque o like vai chegar em outras pessoas. E aí o vídeo não fica no meu algoritmo. Então, se a gente quer furar bolhas, eu preciso do seu like. E comentem aqui embaixo o que você achou. Nem que você se escreva, sei lá, goiaba. Ou você pode usar o seu traço de caráter psicopata. Pra convencer melhor, né? Não, para propor alguma coisa. Por exemplo, se esse vídeo bater não sei quantos mil likes, aí você coloca um valor que nunca foi atingido ainda. Eu vou sortear 20 análises corporais para os meus seguidores, que aí você consegue Não, mas deles. eu vou ficar devendo. Aí vai ser o eu te amo deles. É que Não. a perna dele é fina, Na cara, verdade, ele não você executa. vai ficar devendo para mim. Dever para mim é bom. Mas aí que tá. Mas a minha perna é fina, eu não executo. Entendi. Aí você pega o. Se esse vídeo chegar em 20 mil likes, ele falou uma parada que é boa, porque Cara, não vai 20 chegar. mil, será? 20 mil likes, vocês vão ver toda a análise do Marcão. Quê? Que é maravilhoso. Porra, mas aí vai o Marcão, que é o pobre do Marcão. Não, mas a graça Mas é 20 mil likes é desafiador. 20 mil likes, aí você abre a sua análise com as perguntas que você vai fazer. O que será que o Maurício quer que o corpo dele explique? 20 mil likes. Caralho, E possivelmente o Maurício vai chorar. Não sei se as pessoas já viram o Maurício chorando. Já. da selva, né? Já. Mas enfim, é isso. Eu vou chorar. 20 mil likes, eu vou mostrar pra vocês isso daí, mas lá no Telegram. Pra Exato. galera ir lá. Entendeu? 20 mil likes, você vai ver o Elton me decupando de uma maneira que você vai falar, nossa, que ídolo merda que eu imaginei ter. Até porque eu não sou ídolo de ninguém. Agora que corte louco, né? Vocês vão ver o Elton me decupando. Aí junta com o psicopata e não sei o que, fudeu, né? Valeu, galera. Abraço aí. Cortou? Do caralho. Pessoal, desculpa invadir aqui o vídeo. Maurício Meirelles e o Elton. Elton, fala. Só isso. Acabamos de sair aqui da análise. Fala aí. Acabei de certa forma, trollar o Maurício de forma positiva. Ele Sim. tinha vários achismos sobre a tal da análise corporal e eu entendo, porque tem aquela afirmação maluca que apenas observando o formato do corpo de uma pessoa, a gente explica como a mente dela funciona e responde qualquer porquê da vida dela. É óbvio que ele teve os achismos positivos e os achismos negativos. E eu fiz um desafio, cara, a melhor experiência é você sentar e deixar eu te analisar. Eu vou te analisar, vou explicar como você funciona, como você pensa, sente e age, e você pode me fazer 3 perguntas. E cá estamos com o Maurício, achando sei lá o quê, né? Pois é, galera. Eu só falo um negócio pra vocês, cara. Vai, assim. Faz uma análise. Vê. Confia em mim no que eu tô falando, porque eu fui pros caminhos assim que eu falei, caralho, esse maluco sabe tudo de mim, mano. É bizarro. É bizarro. Faz. E aí, eu tava conversando aqui com o Elton
sobre como a gente pode fazer algo legal para a comunidade do achismo, que gosta. Fala aí, Elton. Não, quando o Maurício falou, putz, todo mundo precisava passar por isso, ficou absurdamente impressionado, eu falei, cara, eu também acho a mesma coisa, é por isso que a gente trabalha para divulgar isso, e quando a gente vem para um lugar de pessoas que são tão abertas e curiosas, no fundo as pessoas estão abertas para tanta coisa, por quê? Para tentar encontrar alguma resposta, e a nossa proposta é justamente essa, sentar na frente de uma pessoa e falar, ó, você funciona assim, você funciona assado, você está passando por esse problema, ou passou por tal problema no passado, por causa disso, vai por esse caminho, assim, assim, assado. Esse é o objetivo de uma análise corporal. Tá? E para você que está participando do achismo, que assistiu o nosso conteúdo, que acompanha o Maurício Meirelles, nós queremos te dar a oportunidade de viver a mesma experiência que ele viveu. E ele falou, cara, tem que ter uma condição especial. Eu falei, então vamos fazer uma condição especial. Tá? Hoje, um processo de uma análise corporal individual funciona da seguinte forma, você senta na frente de um analista e você é analisado, entende como a sua mente funciona e traz as perguntas que você tem sobre a sua vida. Esse processo ele é oferecido por R$ 997, R$1.000. E a galera da comunidade do achismo vai poder viver a mesma experiência que a do Maurício com R$500 de desconto, tá? E para não colocar o seu na reta, eu vou colocar o meu, não o do Maurício, e não o seu, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar um link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, e você vai fazer a sua inscrição, fazer a sua análise num período de 7 dias. Por que num período de 7 dias? Porque nesse período eu vou te dar garantia total, tá? Se você passar pela sua análise, não descobrir as coisas que você precisava, não entender as coisas que você precisava entender, se não te impressionar como impressionou o Maurício e não te explicar o que explicou para ele, depois ele pode compartilhar um pouquinho em outro momento com você ali as coisas que ele descobriu e entendeu sobre ele. Se não for incrível para você, a gente devolve todo o seu dinheiro. Então, você só vai pagar R$ 497. Você pode parcelar e ainda tem garantia total. É o desconto e a garantia do achismos aí. Isso é a prova. A gente virou um Shoptime, mas ouve só. Isso é a prova de que a gente quer fazer algo legal, real mesmo, assim. O bagulho é bom, mano. Vai ser bom para você. Faz. Se você não gostar, acho que é uma merda. Quiser enganar o Elton, você não vai enganar. Você não é cuzão. Mas se você quiser enganar porque você é cuzão, ele fala, mano, toma o dinheiro de volta. Mas assim, eu tenho certeza que quem fizer vai gostar pra caralho. Eu garanto isso. É muito bom mesmo. Resolveu muita coisa que eu tava precisando, assim. Vai, faz. E um spoiler. Eu acho que se eu tivesse analisado o Maurício antes do webbullying, o webbullying não teria acabado, teria dado 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Spoiler 2. O webbullying vai voltar. Aí, ó. Esse negócio de análise graças corporal... quem fez o webbullying voltar chama-se Elton Euler. Você está entendendo por que eu acho que vale a pena vocês fazerem esse curso? O webbullying vai voltar, eu entendi que ele precisou voltar. E agora a galera tá falando, não, Elton. Não, pelo amor de Deus, a culpa vai ser do Elton. Perdi. Não, mas é verdade, cara. Foi para um lugar bem profundo assim na minha cabeça. Faz. Eu sei que você vai gostar e você não vai ser cuzão. É nóis, velho. Obrigado, Elton. Valeu mesmo. Show de bola, cara. Foi um prazer. Tá aqui na descrição. Foi um prazer ter te analisado, foi um prazer ter compartilhado esse conteúdo com você e vai ser um prazer ajudar aí a sua audiência com problemas de casamento, com filho, financeiro, carreira, qualquer coisa. Você que é um ser humano que quer se entender, precisa dar saltos na vida e não está conseguindo, precisa resolver problemas de qualquer ordem e não está conseguindo, faça a sua inscrição, aproveite esse desconto e tenha a nossa garantia. Se você não gostar da análise, a gente devolve o seu dinheiro. Pronto, aí agora estamos juntos. Valeu, irmão.